A era do dólar no Brasil oficialmente terminou, e você precisa entender o que isso significa para o seu bolso, para o futuro dos seus filhos e para o lugar do Brasil no mundo. O que aconteceu esta semana em Brasília e Pequim não é apenas mais um acordo diplomático. É a maior revolução geopolítica da América Latina desde a independência. E quem não entender isso agora vai acordar daqui a 5 anos em um continente completamente diferente. Vamos aos fatos, porque eles são impressionantes. O presidente Lula e o presidente Xi Jinping assinaram o chamado Pacto Amazônico, um conjunto de acordos estratégicos que movimenta mais de 200 bilhões de dólares em investimentos. Mas não se engane, não estamos falando de dinheiro emprestado ou de ajuda internacional. Estamos falando de uma completa reorganização da economia brasileira. Pela primeira vez na história recente, o Brasil decide virar as costas para o sistema financeiro controlado por Washington. E faz isso não com discursos vazios ou promessas populistas, mas com acordos concretos, assinados, selados e prontos para serem executados já no próximo trimestre. O ponto central: a partir de agora, todo o nosso comércio com a Ásia e com os países do BRICS será feito sem usar o dólar americano. Leia de novo: sem usar o dólar americano. Vamos usar o real digital, o yuan chinês e uma nova moeda digital chamada SUR, criada especificamente para esse propósito. Para você ter uma ideia da escala, estamos falando de 350 bilhões de dólares por ano só em exportação de soja, milho e carne. Isso representa quase 30% de tudo que o Brasil vende para o mundo. E agora, tudo isso acontecerá sem passar pelo sistema SWIFT, sem depender de bancos americanos, sem pagar taxas em dólar. Mas o Pacto Amazônico vai muito além da questão monetária. Vamos falar da Petrobras. A China vai investir 50 bilhões de dólares, isso mesmo, 50 bilhões, na nossa gigante do petróleo. E não é só para extrair mais óleo do pré-sal. Estamos falando de uma revolução tecnológica completa. A Petrobras vai receber tecnologia de cibersegurança quântica. Isso significa que nenhum serviço de inteligência estrangeiro, e aqui estamos falando da NSA, da CIA, de quem quer que seja, vai conseguir espionar nossos dados energéticos, nossos segredos industriais, nossas reservas, nossas estratégias de exploração estarão protegidos por uma muralha digital praticamente inquebrável. E tem mais. 3 novas refinarias serão construídas no Brasil. Sabe o que isso significa? Significa que vamos parar de importar gasolina dos Estados Unidos. Sim, você leu certo. O Brasil, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, hoje importa combustível refinado. É como se a Arábia Saudita comprasse gasolina da Venezuela. Absurdo, não é? Com essas refinarias, não só paramos de importar, como nos tornamos o maior fornecedor de combustível de toda a América Latina. E aí vem a parte genial: nós vamos controlar os preços na região. Não mais ficar refém das oscilações do mercado internacional ou das decisões políticas de Houston ou Dallas. O Brasil decide quanto custa o combustível na América do Sul. Agora prepare-se para o que pode ser o maior trunfo estratégico deste acordo: o lítio. O Brasil tem reservas de lítio estimadas em 400 bilhões de dólares. 400 bilhões! Para você entender, lítio é o petróleo do século XXI. Sem lítio não existem baterias. Sem baterias não existem carros elétricos, celulares, laptops, nada da tecnologia que domina a nossa vida. Até hoje, grandes corporações americanas, incluindo as empresas de Elon Musk, tentavam colocar as mãos nessas reservas através de concessões. Basicamente, queriam que a gente vendesse nossa riqueza por migalhas, enquanto eles lucravam trilhões transformando nosso lítio em produtos de alto valor agregado. O Pacto Amazônico acaba com isso. A China vai construir mega fábricas de baterias de ciclo completo aqui, em Minas Gerais. Não vamos mais vender lítio bruto. Vamos produzir as baterias completas, os produtos finais, e vender para o mundo. É a diferença entre vender café em grão e vender cápsulas Nespresso. E o impacto social? Estamos falando de 150 mil empregos de alta tecnologia. Empregos que pagam 3 vezes a média nacional. Imagine o que isso significa para o interior de Minas Gerais, para cidades que hoje dependem de mineração tradicional. Estamos construindo o futuro tecnológico do Brasil, longe das capitais, no coração do país. Mas tem uma peça deste quebra-cabeça que muita gente ainda não entendeu completamente: a ferrovia transcontinental.
US$ 40 bilhões para construir uma linha que vai ligar o Atlântico brasileiro ao Pacífico peruano. Sabe por que isso é revolucionário? Porque hoje, para mandar soja do Mato Grosso para a China, precisamos descer até o Porto de Santos, navegar pela costa sul-americana inteira, passar pelo Canal do Panamá, que por sinal é controlado indiretamente pelos Estados Unidos, atravessar todo o Pacífico. São semanas de viagem. Com essa ferrovia, o grão do Mato Grosso pega o trem, atravessa o Brasil e os Andes, chega num porto do Peru, no Pacífico, e está a dias da China. Economizamos 12 dias de transporte. 12 dias. Para você ter noção. Isso significa produtos mais frescos, custos menores, competitividade brutal no mercado asiático. Mas o mais importante, significa que não dependemos mais do Canal do Panamá. E quando você não depende de uma rota controlada pelos americanos, você tem soberania de verdade. Você negocia de igual para igual, porque o outro lado sabe que você tem alternativas. Agora vamos falar da conclusão mais importante, aquela que vai determinar os próximos 50 anos da América Latina. O dólar está acabando como moeda hegemônica no nosso continente. E isso não é teoria da conspiração, não é exagero de analista empolgado. São os fatos. Quando o Brasil, a maior economia da América Latina, a oitava economia do mundo, decide fazer seu comércio exterior sem usar o dólar, isso não é uma escolha isolada. É um sinal para todos os outros países da região. É como quando o primeiro dominó cai. A Argentina já observa com atenção. O México, mesmo com toda a sua proximidade com os Estados Unidos, começa a questionar. A Colômbia, o Chile, o Peru, todos estão vendo o Brasil traçar um caminho de independência real e se perguntando, por que não nós também? Porque vamos ser honestos. O sistema do dólar sempre foi uma forma de controle. Quando toda transação internacional precisa passar por Nova York, quando todo acordo comercial precisa ser aprovado por bancos americanos, quando qualquer país pode ser expulso do SWIFT com um estalar de dedos de Washington, isso não é livre comércio. É vassalagem moderna. O Brasil está dizendo chega. Chega de ter nossa economia refém da política monetária do Federal Reserve. Chega de sofrer com a inflação americana. Chega de ver nosso real desvalorizar toda vez que Wall Street tem um dia ruim. Chega de poder ser sancionado ou punido financeiramente se não seguirmos a cartilha de Washington. E aqui chegamos a um ponto crucial. O Brasil está voltando a ter uma política externa soberana. Não estamos nos alinhando cegamente com ninguém, nem com os Estados Unidos, nem com a China. Estamos fazendo aquilo que todo país sério deveria fazer, buscando os melhores acordos para o nosso povo. Durante décadas fomos ensinados que tínhamos que escolher um lado. Guerra Fria, mundo bipolar, ou você está conosco ou está contra nós. Mas isso acabou. O mundo de hoje é multipolar e o Brasil finalmente entendeu que pode e deve negociar com todos, sempre colocando os interesses nacionais em primeiro lugar. A China oferece investimentos em infraestrutura, tecnologia e acesso ao maior mercado consumidor do planeta? Ótimo, vamos negociar. Os Estados Unidos oferecem tecnologia em outras áreas, acesso ao mercado norte-americano, parcerias estratégicas? Excelente, também vamos negociar. A Europa, a Índia, a África, todos são parceiros potenciais. O que não dá mais é aceitar acordos leoninos onde só um lado ganha. O que não dá mais é renunciar à nossa soberania econômica em troca de promessas vagas de integração ao mundo desenvolvido. Já tentamos esse caminho, já sabemos onde ele leva. Este pacto com a China não significa que viramos chineses. Significa que somos brasileiros que sabem o que querem e têm a dignidade de negociar de igual para igual. Significa que não precisamos pedir permissão para prosperar. Mas vamos sair da geopolítica e falar do que realmente importa. O que muda na vida de quem acorda cedo, pega ônibus, trabalha o dia inteiro e quer apenas uma vida digna para a família? Primeiro, inflação. Quando o Brasil usa o dólar para tudo, a inflação americana vira nossa inflação. O Federal Reserve imprime dinheiro, nosso real desvaloriza. Os americanos aumentam juros, nossa economia desacelera. Isso acaba agora. Com transações em moeda nacional, nossa inflação vai depender muito mais das nossas próprias escolhas econômicas do que das decisões de um banco central estrangeiro. Segundo, empregos.
Não estamos falando só daqueles 150 mil empregos diretos do lítio. Estamos falando de empregos em construção civil, para as refinarias, para a ferrovia, para as fábricas. Estamos falando de empregos em serviços que vão apoiar toda essa nova infraestrutura. Estamos falando conservadoramente de 500 mil de novos postos de trabalho nos próximos 5 anos. Terceiro, preço da gasolina. Com refinarias nacionais produzindo para o mercado interno sem depender de importação, o preço do combustível vai desatrelar dos caprichos do mercado internacional. Isso significa mais estabilidade, menos surpresas ruins no orçamento familiar. Quarto, tecnologia. Quando você fabrica baterias de ponta no Brasil, você não está só criando empregos industriais. Você está criando um ecossistema de inovação. Engenheiros, programadores, cientistas, todos vão ter oportunidades que hoje só existem no Vale do Silício ou em Shenzhen. Agora seria ingênuo pensar que tudo isso vai acontecer sem resistência. Wall Street já reagiu com queda nos índices. O Departamento de Estado americano já emitiu nota de profunda preocupação. Congressistas americanos já falam em monitorar a situação. Traduzindo, eles estão furiosos e vão fazer de tudo para tentar sabotar esse processo. Podemos esperar pressão diplomática, ameaças veladas de sanções, financiamento de grupos de oposição no Brasil, campanhas de mídia internacional pintando o Brasil como país que está se alinhando com regimes autoritários. O manual já é conhecido porque já foi usado na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina. Mas aqui está a diferença. O Brasil não é a Venezuela. Somos a 8ª economia mundial. Somos o celeiro do planeta. Temos recursos naturais que o mundo precisa desesperadamente. Temos uma democracia sólida, instituições funcionando, imprensa livre. Não somos um país que pode ser simplesmente isolado ou punido sem consequências enormes para quem tentar fazer isso. E mais importante, o Brasil não está fazendo nada ilegal ou imoral. Não estamos invadindo ninguém, não estamos violando tratados internacionais, não estamos ameaçando a paz mundial, estamos apenas escolhendo nossos parceiros comerciais e a moeda que queremos usar nas nossas transações. Isso é direito soberano de qualquer nação. E sabe qual foi a resposta oficial do governo brasileiro à preocupação americana? Foi simples, direta e perfeita. Nossa prioridade é o desenvolvimento nacional e a proteção dos interesses do povo brasileiro. Não abriremos mão da nossa soberania econômica. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Durante décadas, governos brasileiros de todos os espectros políticos tiveram medo de desagradar Washington. Tremiam só de pensar em uma manchete negativa no New York Times. Faziam contorcionismo diplomático para nunca, jamais, em hipótese alguma, chatear os americanos. Esse tempo acabou, e isso não é anti-americanismo, é pró-brasilianismo. É entender que uma nação de 215 milhões de habitantes, com o território que temos, com os recursos que temos, não pode viver como quintal de ninguém. Os Estados Unidos continuam sendo um parceiro importante, mas são isso, um parceiro. Não um patrão, não um tutor, não um dono. Um parceiro entre vários. Sabe o que estamos vivendo? É o momento em que a América Latina finalmente amadurece. É quando finalmente entendemos que não somos a América de baixo. Não somos o primo pobre da América de verdade. Somos um continente com 650 milhões de habitantes, com recursos naturais incomparáveis, com uma diversidade cultural que é riqueza, não fraqueza. Durante 200 anos desde as independências, a América Latina ficou presa em um ciclo vicioso. Ou éramos colônias da Europa, ou éramos quintal dos Estados Unidos. Sempre em posição subordinada, sempre aceitando as sobras das decisões tomadas em Londres, Paris, Washington. O Pacto Amazônico representa a primeira tentativa séria de quebrar esse ciclo. Não estamos trocando um patrão por outro. Estamos dizendo que não queremos mais patrão nenhum. Queremos ser adultos nas relações internacionais. E olha que interessante. Isso não está acontecendo através de revolução, golpe, violência. Está acontecendo através de negociação, acordos comerciais, decisões econômicas racionais.
É uma revolução silenciosa, mas não menos poderosa por isso. Claro, nada disso será fácil. Mudar o sistema financeiro internacional é como virar um transatlântico. Leva tempo, requer coordenação e qualquer erro pode ser desastroso. Teremos que desenvolver expertise em sistemas de pagamento que hoje não dominamos completamente. Teremos que treinar uma nova geração de profissionais que entendam de comércio em moeda digital, de blockchain, de sistemas descentralizados. Teremos que enfrentar resistência interna também. Tem muita gente no Brasil que ganhou muito dinheiro servindo de intermediário entre nós e o sistema do dólar. Banqueiros, especuladores, importadores. Toda uma classe que lucrava com nossa dependência e que vai lutar para manter o status quo. Teremos que lidar com campanhas de desinformação. Já começaram a aparecer matérias dizendo que estamos vendendo o Brasil para a China, que estamos destruindo nossa relação com o Ocidente, que estamos abraçando o comunismo. Nada disso é verdade, mas a mentira repetida 1000 vezes acaba convencendo alguns. Mas sabe por que acredito que isso vai funcionar? Por 3 razões muito simples. Primeira, interesse mútuo. A China precisa dos nossos produtos tanto quanto nós precisamos dos investimentos deles. Não é caridade, não é imperialismo disfarçado. É comércio de verdade, onde ambos os lados ganham. Segunda, momentum histórico. Não estamos sozinhos. A Índia, a Rússia, países africanos, do Oriente Médio, metade do planeta está tentando reduzir dependência do dólar. Não é possível parar um movimento global dessa magnitude. Terceira, não temos escolha. A alternativa seria continuar como estamos, vulneráveis, dependentes, sempre uma crise externa longe do colapso. O Brasil já experimentou seguir o manual de Washington. Já privatizamos tudo que mandaram, já abrimos a economia como pediram, já fizemos todas as reformas que sugeriram. E sabe o resultado? Décadas perdidas, desindustrialização, desigualdade crescente. Einstein dizia que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Pois bem, o Brasil decidiu tentar algo diferente. E se der errado? Pelo menos teremos tentado ser donos do nosso próprio destino. Imagine o Brasil daqui a 10 anos se este plano funcionar. Imagine um país que controla sua própria moeda sem interferência externa. Tem a indústria de baterias mais avançada da América Latina. Exporta energia limpa para todo o continente. Tem uma classe média expandida com empregos de alta tecnologia. Não precisa pedir permissão para fazer acordos comerciais. É respeitado internacionalmente não por ser subserviente, mas por ser forte. Não é utopia. É perfeitamente possível. Todos os recursos necessários já existem. Todos os acordos já foram assinados. Agora é questão de implementação. No fundo, o Pacto Amazônico representa uma escolha civilizatória. É o Brasil decidindo que tipo de país quer ser no século XXI. Podemos continuar sendo fornecedores de matéria-prima para países ricos processarem e nos venderem de volta por 10 vezes o preço. Ou podemos ser um centro industrial e tecnológico por direito próprio. Podemos continuar tendo nossa política econômica ditada por um Federal Reserve que não tem nenhum compromisso com o nosso bem-estar. Ou podemos ter autonomia para tomar nossas próprias decisões. Podemos continuar tremendo cada vez que Washington franze a testa. Ou podemos caminhar de cabeça erguida no cenário internacional. Este é o significado real do Pacto Amazônico. Não se trata apenas de investimentos chineses ou de deixar de usar o dólar. Trata-se do dia em que o Brasil, depois de séculos de subordinação, finalmente olhou no espelho e disse: somos grandes demais, fortes demais, importantes demais para continuar aceitando migalhas. Os Estados Unidos estão furiosos? Que fiquem. Sua fúria é a prova de que estamos no caminho certo. Se não estivéssemos ameaçando o sistema deles, não estariam se importando tanto. O que eles chamam de preocupação é, na verdade, medo. Medo de perder o controle. Medo de que outros países da América Latina sigam nosso exemplo. Medo de que o dólar perca ainda mais sua dominância global. E nós? Nossa resposta é clara. Vamos proteger nosso país e nossos interesses. Sem arrogância, mas também sem submissão. Com respeito a todos, mas de joelhos para ninguém. O Pacto Amazônico não é o fim de nada. É o começo. O começo de uma América Latina que finalmente entendeu seu próprio valor. O começo de um Brasil que não pede licença para prosperar. E você, que está lendo ou ouvindo isto, você está vivendo um momento histórico. Daqui a 20, 30 anos, quando seus filhos estudarem história, vão aprender sobre este momento.
sobre o dia em que tudo mudou. A pergunta é: de que lado você vai estar? Do lado de quem tem medo da mudança e prefere a segurança da submissão? Ou do lado de quem entende que um país só é verdadeiramente livre quando é economicamente soberano? Eu sei de que lado estou. E você?